Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 41º episódio com o tema Enfim, Posso Respirar. E esse tema de hoje ele foi escolhido diante da semana que eu tive, inclusive a gravação do episódio dessa semana não está acontecendo dentro do previsto, né? E, consequentemente, o lançamento do episódio não está sendo como a gente prevê e posta toda semana. Sendo que foi por uma questão profissional, não foi escolha pessoal minha. Foi uma semana muito corrida, de muitos desafios, muita coisa para dar conta e eu tive que priorizar as questões profissionais, né? E, consequentemente, eu não consegui gravar o episódio, né? E quando eu digo, enfim, posso respirar, é porque tem muita coisa para a gente refletir em cima disso. Então, gostaria de começar perguntando como é que você está, como é que foi sua semana, você está conseguindo administrar tudo muito bem, se sente que está com a vida equilibrada, com a mente equilibrada. Então, quais são os desafios que têm surgido para você? Tá tudo tranquilo? Tá numa fase gostosa, em paz? E aí, como é que realmente andam essas coisas? Então, se você ainda não segue o canal, eu gostaria de pedir que você seguisse o canal, que ao final você curtisse, comentasse, compartilhasse, né? Lembrando, da mesma forma que você compartilha uma música no Spotify, você também pode compartilhar o episódio que também é postado lá. E pode mandar diretamente, né, pelo link para outras pessoas, tanto pelo WhatsApp quanto por outras redes sociais. E aí também temos o nosso Instagram, certo? Então vocês fiquem à vontade de ter esse contato da melhor forma possível e, se possível, compartilhar também com quem vocês acham que vai ajudar de alguma forma, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? Que as pessoas encontrem esse espaço para compartilhar suas histórias, compartilhar as suas emoções, esse espaço que a gente usa como um espaço entre amigos, né? Lembrando também que nós temos o e-mail, então se você quer ver sua história sendo compartilhada aqui, você pode mandar a sua história para o nosso e-mail, que é o conversa de travesseiro com Will, lembrando que o Will é com dois L's, @gmail.com. E aí, quando eu compartilho essas histórias, eu sempre altero, né, lugares, nomes, para que a privacidade, né, a identificação da pessoa que mandou a história seja mantida, né? E aí ela tenha essa sua história resguardada. Enfim, posso respirar, minha gente. Vocês não têm ideia do que foi essa semana. Foi muito corrido, sabe? Eu sou professor, como acredito que vocês já saibam. E essa semana meus alunos apresentaram o TCF, que é o Trabalho de Conclusão do Ensino Fundamental. Eu estava responsável por 5 trabalhos, né? Que é da turma que eu sou titular. E essas últimas semanas foram bem atribuladas, com muita correria, sabe? Muita coisa para corrigir, muita coisa para dar conta. E eu me senti bastante cansado, exausto. Tive noites mal dormidas, bastante choro. Mas no final das contas tudo deu certo. Eu fiquei muito emocionado, bastante tocado com as apresentações e foi onde eu vi que valeu a pena tudo, sabe? Todo o sacrifício, todas as dificuldades encontradas foram recompensadas por meio daquelas apresentações, das quais eu fiquei extremamente satisfeito, feliz, sabe? Grato pela dedicação deles em apresentar aqueles trabalhos com tanta excelência, sabe? E aí é onde a gente vê que o coração fica em paz e vale a pena, sabe? E me fez refletir muita coisa sobre a minha vocação, sabe? Sobre meus propósitos de vida, o que é que eu quero para mim, o que é que eu não quero, que caminho seguir, que escolhas fazer, se estou satisfeito, se eu não estou, se eu estou realizado, se eu não estou. E eu acho que em tantos momentos da nossa vida a gente se pega se perguntando esse tipo de coisa, né? Estou no caminho certo, estou verdadeiramente feliz com aquilo que eu estou fazendo, sabe? O caminho que eu estou percorrendo vai me levar onde eu desejo chegar. Então a gente se pega se perguntando, se fazendo diversas indagações, né? Se contestando. E eu acho isso importante porque
a gente para analisar, para refletir, se necessário nessas reflexões, a gente muda a rota, né? Faz novas escolhas, trilha novos caminhos. E eu acho que é muito sobre isso. Mas em tantos e tantos momentos, né, da nossa vida, quando algo passa, a gente finalmente acabou, sabe? E aí a gente vai se preparando para o próximo, porque sempre a vida está nos desafiando, né? E a sensação que eu tive foi essa. Enfim, acabou, sabe? É mais uma missão cumprida. E quantas missões a gente se propõe a fazer, né? E quando a gente vê que elas foram concluídas, a gente tem essa sensação de alívio, de respiro. E ao mesmo tempo também eu levo muito para ciclos e fases que a gente passa na vida, né? Quando algum ciclo não tão bom, não tão positivo na nossa vida chega ao fim e a gente percebe que chegou ao fim, a gente consegue dar esse respiro, sabe? E eu acho que na vida a gente precisa fazer isso em muitos momentos, sabe? Colocar um ponto final em determinadas coisas. Porque eu acho que é onde você diz, finalmente isso acabou, sabe? Finalmente eu posso recomeçar algo, finalmente eu posso iniciar um novo projeto, finalmente eu posso traçar novas rotas, ou finalmente eu posso descansar também, porque é muito necessário isso, sabe? Inclusive, eu tenho a sensação que eu tive um mês dentro de uma semana, sabe? E eu tive uma semana dentro de um dia que foi hoje, porque eu trabalhei o dia todo. Aí eu fiz minha feira. Aí cheguei em casa, fui fazer faxina, que eu vou receber visita. E que eu sempre faço, né? Final de semana. Estou gravando na sexta-feira esse episódio. E, cara, já é quase meia-noite. Eu praticamente nem jantei. Sabe? Terminei a faxina. Eu digo, agora eu vou gravar, porque eu estou em débito com esse episódio. Né? Eu comi besteira, só lanche assim, para tapear e conseguir dar conta de tudo. Não fiz uma refeição decente no meu jantar. Tá certo? Não me julguem por isso, por favor. Mas eu acho que é muito sobre tudo isso, sabe? Tem horas na vida que a gente só vai seguindo o fluxo de tantas e tantas coisas que a gente tem para dar conta. Mas eu tô, nesse momento, eu estou leve, sabe? Finalmente eu consegui concluir tudo que eu tinha para concluir, sabe? E isso me traz alívio. Antes de começar o episódio, inclusive, assim que eu parei, né, que eu terminei a faxina, eu me emocionei. Eu, cara, consegui dar conta de tudo, sabe? Sabe aquela sensação de orgulho, de você poder olhar pra você e tu é o cara, sabe? Você é muito foda, você fez tudo que tinha pra fazer, sabe? E com excelência, o que não é fácil, o que é muito desafiador, sabe? E inclusive hoje nem pro cross eu fui, mas eu acho que a faxina que eu fiz conta como exercício físico, viu? Com certeza, porque foi umas boas horinhas aí de faxina, viu? Aquela geral na casa. E a gente segue simplesmente na vida, nessa correria, porque a vida de adulto é isso. E a gente tem que compreender que em determinados momentos a gente precisa, sim, de pausa, de descanso. Então, eu vou terminar a gravação, simplesmente vou poder me jogar na minha cama e descansar. Que eu preciso. Porque amanhã tenho curso, enfim, eu saio à noite para a festa dos professores, a festa do sindicato. Então, eu preciso de uma noite de sono, eu preciso descansar diante de tudo isso que foi feito, mas eu estou realmente orgulhoso, sabe? De saber que eu dei conta. E a gente tem que parar para analisar que se eu não tivesse conta, eu tinha que estar em paz do mesmo jeito, porque a demanda é muito grande, é muita coisa, e a gente precisa compreender de quando a gente necessita de descanso. Por exemplo, é tão tal que eu busco não trazer essa questão de culpa, de me cobrar mais do que eu já devo, porque eu já faço isso naturalmente, que essa questão não ter conseguido gravar o episódio
dentro do prazo previsto, foi porque eu me permiti descansar também, sabe? Quando eu cheguei diante das demandas que eu tinha para dar conta em casa, o corpo já não respondia mais, sabe? O cansaço estava muito grande. E é tão interessante que eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente viciado em bolo e torta, né? Eu amo doce, minha gente. É meu ponto fraco. E eu ganhei um bolo de um aluno, um bolo inteiro, né? Eu esqueci ontem na escola o bolo dentro da geladeira. Era para eu ter trazido para casa, né? E eu simplesmente esqueci lá na geladeira. Eu fiquei assim, isso para mim só prova o quão cansado eu estava, ou eu estou, né? Mas que a gente tá ajustando tudo isso aí e vai dar tudo certo no final das contas. Então, esses dias eu cheguei extremamente cansado em casa, né? E realmente eu vi que eu precisava descansar, que não tinha condições de eu gravar e eu respeitei isso. E eu acho que a gente precisa compreender quando é o momento certo, quando a gente precisa dessa pausa, precisa parar, sabe? Porque a gente precisa respeitar o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso espaço, né? E eu acho que isso também é autocuidado, isso também é sobre amor próprio. A gente se ouvir, ouvir o nosso corpo, mais que a gente tenha inúmeras demandas para dar conta, sabe? É, e não sei por que me veio até na mente assim o quão que a gente é agraciado por, pelas pessoas que a gente tem ao nosso redor, sabe? Eu tô numa fase que eu tô muito isolado por escolha. Eu não sinto muito desejo de estar conversando com ninguém, de estar compartilhando nada, sabe? Eu tô muito no meu canto. E não é como forma de bloqueio, eu acredito, porque todo mundo sabe que eu consigo me comunicar muito bem, mas eu me travo muito quando é para pedir ajuda. Eu tento realmente fazer tudo sozinho. Sendo que eu precisei essa semana, recorri a uma amiga, saí da casa dela mais de 11 horas da noite, sabe? E a reflexão que eu queria trazer é o quão importante é a gente ter pessoas ao nosso redor, sabe? Que nos ajudam nos momentos que a gente precisa, que disponibilizam do seu tempo, do seu ouvido, do seu espaço, do seu trabalho, né? Porque ela me ajudou em questões profissionais, então foi muito, não só questão do seu tempo, como realmente ali trabalhar junto comigo, como diz a história, no seu tempo de folga. E eu acho não, eu tenho certeza que eu sou muito agraciado, sabe, muito abençoado em relação às amizades que eu construí, né? Porque toda relação ela é uma construção. Então eu construí amizades muito sólidas, muito verdadeiras, sabe? Pessoas que eu sei que eu posso contar e pessoas, inclusive, que eu sei que respeitam quando eu digo não, não quero conversar, eu tô no meu canto, né? Inclusive me veio à mente, sabe? Essa semana teve um dia que eu estava saindo do cross, eu não estava bem, não estava bem mesmo assim. E eu encontrei com minha melhor amiga lá do cross, sabe, amiga íntima, e ela olhou, e aí, como é que estão as coisas? Eu disse, não, tô bem. Aí ela quer falar sobre isso, eu disse, não. Ela tá certa, eu tô aqui se precisar, sabe? E é sobre isso. Tiveram noites de muito choro esses últimos dias, essas últimas semanas, com coisas minhas, sabe? Que eu precisava processar muita coisa sozinho, entender, parar para conversar com Deus, ouvir os direcionamentos que Ele tinha para minha vida, que Ele tem. Eu acho que eu estou numa fase também muito sensível ao ouvir o que Deus tem para falar para mim, sabe? E é muito interessante que quando eu parava para fazer as minhas orações, eu ouvia de fato o que Ele tinha para mim naquelas situações. E Ele me pediu uma coisa que não é fácil, né? Me pediu para esperar, mas era um esperar que você quer o pequeno, tem algo muito maior para você, muito mais grandioso, então você vai precisar esperar a hora certa para receber isso, sabe? E ouvir Deus me dizendo aquilo, cara, mexeu num lugar muito profundo, né? Primeiro que eu acho que quando a gente escuta a voz de Deus, isso já mexe com a gente, já é algo profundo e me fez lembrar outros momentos, né? Outras
situações que eu passei e eu precisei viver esse tempo de espera. Então, eu vou viver esse tempo de espera porque eu sei que algo maior, algo grandioso está guardado para mim, sabe? E que a gente possa parar para ouvir isso quando for necessário, nas nossas orações ou dentro daquilo que você faz de acordo com a sua crença, sabe? E escutar, né, o que Deus, esse ser superior, o universo tem para nos dizer. E para mim foi muito importante, sabe? Num momento importante, numa decisão importante, eu acho que as nossas decisões mais importantes que a gente tem para tomar é um momento ideal para a gente parar para ouvir, sabe? E também de agradecer, né? Não só buscar, não só recorrer quando a gente para tem coisas para pedir, tão tal que quando tudo deu certo em relação às apresentações, o meu choro, que de fato eu chorei nas minhas orações daquele dia, era de agradecimento, sabe? Eu só conseguia de fato glorificar e agradecer, e que bom que tudo deu certo, tudo saiu além do esperado, sabe? Eu estou leve, sabe? E eu sei que foi o suporte, né, que Deus me deu para conseguir dar conta e superar tudo aquilo. E foi fantástico. Estou muito agradecido por tudo ter saído exatamente como saiu, sabe? E eu acho que a gente precisa olhar com gratidão quando uma fase se encerra, porque sempre que e eu sempre trago isso comigo, sempre que algo se encerra é porque um novo está começando. Então, sempre que a gente fecha um ciclo, automaticamente a gente está abrindo outro, a gente está iniciando outro, né? Então, que a gente possa celebrar esses ciclos que se iniciam, essas coisas que estão para chegar na nossa vida, né? E isso me faz refletir também quando eu puxo para essa questão do respiro, né? Que a gente sobreviveu até hoje a todos os nossos piores dias, né? Cada um deles passou, cada fase terminou. Então a gente consegue olhar e respirar, sabe? Aliviado. Porque, inclusive, se nesse momento você está passando por uma fase que não é fácil, não é positiva, é o momento de você pensar em tudo aquilo que você já superou, tudo aquilo que você já venceu. E você não conseguiu dar conta, né? Você não está aí hoje para contar a história de tudo isso. Então, isso que você está passando hoje também vai ser algo que você vai contar lá na frente. Você vai olhar e pensar: foi mais uma coisa que eu superei, sabe? Eu realmente sou forte, sou resiliente, cuido, né? Para que eu possa passar por cada obstáculo que a vida me apresenta, né? Que a gente possa sempre fazer isso. E quando algo termina, quando algo se encerra, a gente também está livre para viver o novo, livre para abraçar aquilo que está chegando, sabe? E a gente tem que entender isso mesmo e se jogar, sabe? Nesse novo que chega, acolher, abraçar, não ter medo, né? Eu acho que o medo muitas vezes paralisa a gente, bloqueia a gente, impede a gente de arriscar. Então, que a gente arrisque, que a gente vá para a vida de braços abertos, sem medo de arriscar, sem medo de ser feliz, sem medo de tentar, né? Quanta coisa chega na vida ou já chegou na nossa vida só porque a gente teve a ousadia em arriscar, em tentar. Porque se a gente não tivesse feito, não teria conseguido, não teria alcançado. Então, a gente tem que estar sempre aberto para todo esse novo que tem para chegar para a nossa vida, né? Eu acho que a gente também precisa entender e respeitar o nosso tempo em relação a tudo, né? Eu acho que às vezes a gente se cobra demais. Ah, mas porque já faz um ano, um mês, uma semana que determinada coisa me aconteceu e eu não superei, ou eu estou chateado, ou eu estou aborrecido, ou não conversei com a pessoa. Lembrando, quando eu falo dessas situações, eu não trago exclusivamente relacionamento, né, amoroso, mas as nossas outras relações que também causam e geram coisas dentro da gente, positivas e negativas, né? Então, que a gente respeite o nosso tempo,
para compreender, para processar tudo que aconteceu, para resolver, né? Eu acho que tem coisa que a gente precisa realmente dar um tempo para que tudo vá se acalmando, se tranquilizando e você consiga resolver de forma mais pacífica, mais calma, tranquila, né? Tem muita coisa que se a gente for tentar resolver de imediato, a gente vai piorar mais ainda as situações. Então que a gente tenha sabedoria para escolher o momento certo de resolver tudo que precisa ser resolvido. E que a gente tem o direito, se necessário, de se isolar e se afastar. Eu fiz isso, né, porque eu senti necessidade, né? E sempre que eu sentir necessidade de fazer, eu vou respeitar isso, vou me isolar, vou ficar no meu tempo, processando as minhas coisas do meu modo e sabendo que eu vou resolver, né? Porque a gente, quando para fazer isso, não é ignorar o problema, é resolver sozinho. Para mim é isso, sabe? Eu preciso analisar calmamente, sozinho, botar a cabeça no lugar e encontrar as possíveis soluções para as coisas das quais eu tenho que resolver. Então, é sobre isso, sabe? Também tá tudo bem a gente não ter resposta para tudo. Eu acho que às vezes as pessoas querem ser muito imediatista, tudo para ontem, tudo para agora, tudo para de imediato. E na vida nem tudo funciona dessa forma, sabe? Nem tudo a gente vai conseguir resolver no dia de hoje, nessa semana, nesse mês. E a gente tem que parar, processar, entender o tempo certo de se resolver cada coisa, né? O que a gente puder resolver de imediato, a gente resolve. O que não puder, calma, paciência, que na hora certa a gente consegue resolver. E não deixe de segurar a sua mão quando necessário, sabe? Eu não vou cansar de refletir sobre essa questão. Finalmente eu posso respirar. Esse finalmente posso respirar, eu posso levar para tanta coisa, tantas reflexões, tantas áreas da minha vida. Finalmente eu posso respirar quando algo que me incomodava se encerrou, quando algo que me afetava não me afeta mais, quando um ciclo que não estava encerrado finalmente está, quando eu consigo mudar minha visão em relação a algum acontecimento que eu não conseguia. Então, esse respiro é um respiro para a vida, sabe? É um respiro que a gente precisa em muitas fases, em muitos momentos. Que a gente precisa descansar, precisa respeitar o processo, porque por mais que a gente queira chegar ao destino, né, a caminhada é longa. A caminhada é longa, é árdua, é pesada e a gente precisa ter paciência, sabe? A gente precisa respirar para que a gente continue seguindo em frente e continue dando os passos necessários, que a gente alcance esse gás que a gente precisa por meio desse respiro, né? Que esse respiro ele represente vitalidade, força, renovação. Respire o recomeço que você esteja precisando em alguma área da sua vida. Então, se você parar hoje para analisar, refletir sua vida como um todo, o que é que você precisa dar aquele respiro? Que você já tentou, já fez, não sei o que lá, e não sai do canto. Então, você precisa agora relaxar, descansar, esperar o momento e a hora certa para resolver isso, né? Eu acho que é justamente quando a gente muitas vezes para esse respiro, para essa reflexão que a gente finalmente consegue encontrar a resposta para aquele problema, sabe? Ou para aquela situação. Então, que você tenha paciência, viu? Que você tenha sabedoria, que você seja determinado, porque às vezes a demanda é muito grande,
Você tem muita coisa para dar conta e às vezes o sentimento de desistência, de incapacidade, ele quer bater na gente. Mas essa capacidade ela está dentro de você. Essa força ela está dentro de você. E outra, você não faz nada disso sozinho, né? Existe um ser superior, para mim, Deus, e eu acredito muito também na questão do meu anjo da guarda, que está ali nos sustentando, nos protegendo, nos guiando, sabe? Da melhor forma possível, para que a gente seja feliz no caminho que a gente está traçando. Porque eu acho, no final das contas, é isso que importa. A gente tá feliz, sabe? E eu retomo rapidinho essa questão das apresentações que eu vi hoje, o quão feliz eu fiquei com tudo aquilo. E eu tive a sensação de que eu estou, ou estava, no caminho certo. Então, que você possa, sempre que necessário, dar esse respiro, sabe? Que esse respiro te revigore na área ou na situação que você precisa, que você consiga resolver tudo isso. Quero agradecer imensamente a sua companhia, pedir que se você ainda não segue o canal, que você siga, que você compartilhe esse episódio com outras pessoas, curta o episódio, comente, envie para quem você sentir que vai ajudar de alguma forma no seu history, no seu status, você pode compartilhar também. Quero agradecer imensamente a sua companhia. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Abraços e até a próxima.